Acredita-se, geralmente, que a franco-maçonaria moderna foi criada em 1717 quando foi estabelecida sua grande loja da Inglaterra. Acredita-se também que foi o Dr. James Anderson quem escreveu as suas novas constituições. Anderson publicou em 1723 as constituições dos maçons. Seu nome não aparece na capa, mas sua autoria é declarada em um apêndice. As constituições foram editadas e reimpressas por Benjamin Franklin, também maçom, em Filadélfia, no ano de 1734, tornando-se o primeiro livro impresso na América maçônica. É verdade que o novo nome foi adotado em 1717, mas o verdadeiro fundador da franco-maçonaria não foi Anderson. Além disso, pouquíssimas pessoas, incluindo a maioria de seus membros, sabem que a sua verdadeira origem tem 2000 anos de idade. Na verdade, até onde sabemos, nenhum dos atuais livros maçônicos relatam a sua verdadeira origem. A história verdadeira está baseada num raro manuscrito escrito no idioma hebraico que conta as minutas das reuniões dos fundadores originais da maçonaria. Portanto, esse documento revela claramente os reais motivos e intenções da fundação dessa associação, que é destruir todas as religiões, com foco maior nas religiões que seguem a Bíblia, como a fé judaico-cristã. A franco-maçonaria foi fundada pelo rei Herodes Agripa, por sugestão de Hiram Abiud, com o consentimento de Moab Levi, Adoniram, Yohanan, Yaakov Abdon, Antipas, Salomão, Aberon e Arad, Abia, no ano 43 da Era Comum. O nome original era Força Misteriosa. Todos os seus fundadores pertenciam ao judaísmo. A história foi transmitida pelos 9 fundadores apenas para os descendentes diretos destes 9 fundadores. Uma das cópias originais do manuscrito em hebraico foi passada por Moab Levi, um dos fundadores, e através da história em meio aos descendentes foi chegar a Yosef Levi no século 17. Entretanto, é dito que a cópia pertencente a Yosef Levi foi roubada por John Theophilus Desaguliers, o fundador da maçonaria moderna, que foi fundada após Yosef Levi ter sido assassinado por Desaguliers. O filho de Yosef, Avraham Levi, morreu de tuberculose 2 anos após o seu casamento com Esther. Esther se casou novamente com Avraham Abiud, que era um descendente direto de Hiram Abiud, outro fundador da antiga associação maçônica, a Força Misteriosa. Avraham Abiud possuía outra cópia original do manuscrito. Sua única filha, que também se chamava Esther, era casada com Samuel Lawrence. O seu filho Jonas Lawrence tinha um filho que se chamava Samuel, nascido de sua primeira esposa, pois mais tarde casou-se com uma mulher de nome Janet, uma cristã protestante. Este único manuscrito foi entregue a Jonas, que expressou o desejo de publicá-lo. Porém Jonas foi assassinado por sua posse ilegal da história, uma vez que não era um descendente direto da família Levi. O desejo de Jonas não se concretizou até que o seu bisneto, Lawrence G. Lawrence, nascido em 1868, traduziu a história do manuscrito hebreu para o inglês. Nesta tradução, Sr. Lawrence, o descendente do proprietário da história, o manuscrito hebreu, por parte de Avraham Abiud, finalmente conseguiu publicar
adotou o título A Dissipação da Escuridão, a origem da maçonaria. O original é dedicado em honra e recordação de Samuel Lawrence, que determinou realizar a vontade de seus avós Jonas e Jeanette. Jonas James Lawrence morreu misteriosamente em 1825. Este asterisco no final do texto é uma ressalva, que no rodapé da página 10 do livro em que estamos abordando no momento diz que o manuscrito não menciona quem os enviou e os financiou, nem o lugar de onde partiram. Mas sabe-se que o país deles era a Rússia. Também não há menção ao motivo de eles terem escolhido Londres. Cogita-se que foram para lá porque era uma das maiores capitais. Em Londres, eles conheceram Desaguliers, um homem ambicioso e com metas especiais e definidas, o pai da maçonaria moderna. Este asterisco no final do texto é uma ressalva, que no rodapé da página 10 do livro em que estamos abordando no momento diz que no manuscrito hebraico e na versão francesa, Avraham Abliud registrou o seguinte: acredito que George seja seu primeiro nome. Desaguliers sempre o chamou de George. Nossos planos foram com Desaguliers, mas ele sempre estava presente nos encontros e participava das discussões.
O primeiro asterisco no texto é uma ressalva, em que na nota de rodapé é afirmado que cada um dos herdeiros, donos do manuscrito, acrescentou o que aconteceu na sua época. O segundo asterisco na nota de rodapé do livro já diz o significado da palavra maçom, palavra inglesa que significa pessoa que trabalha com pedras ou pedreiro. Neste último texto vemos que Desaguliers funda a maçonaria especulativa onde os construtores, entre aspas, eram membros, mas pelo qual não tinham acesso à verdadeira maçonaria e seus propósitos, criando assim uma maçonaria visível e outra invisível, gerando assim uma espécie de véu sobre os segredos da origem de sua fundação. Este asterisco no final do texto é uma ressalva, que no rodapé da página 11 do livro em que estamos abordando no momento diz que este outro manuscrito citado por Levi é o manuscrito de Avraham, Abiud. É deste manuscrito que provém a tradução que temos em mãos. Este asterisco na última palavra do texto consta na nota de rodapé palavras de Abraham Levi concordando. Meu pai estava decidido a fundar várias lojas com este nome e difundir a missão da sociedade pelo mundo. Desaguliers quis acompanhá-lo, mas meu pai se recusou, fazendo saber que seus únicos companheiros seriam seu filho e seu parente. Este asterisco no final do texto consta na nota de rodapé indicando que 24 de junho é a data de aniversário da maçonaria. Os monopolizadores do segredo ridiculamente declaram que eles estão comemorando a festa pagã de São João, mais conhecida como festa junina. O asterisco no texto diz que apesar de estar escrito que Avraham, Abiud, era parente de Avraham Levi, a cópia não menciona o grau de parentesco entre os dois.
O ponto do texto que consta um asterisco está sendo explicado o seguinte na nota de rodapé da página. Palavras de Corey, um maçom que traduziu o livro do francês para árabe. Aqui há concordância absoluta com a nossa história. Desagoliers tomou de Levias cópias em hebraico e inglês, com o pretexto de que iria adaptar os antigos estatutos. Mas, com certeza, essas duas cópias lhe serviram de constituição. Com a ajuda de Anderson, ele incrementou os novos estatutos, corrigindo e modificando o antigo, e dando origem a um estatuto absolutamente novo. Conforme Desagoliers e Anderson, eles não deixaram nada do antigo estatuto, exceto o fundamental, os 33 graus, as duas colunas, Boaz e Jaquim, as senhas, os 3 degraus, os 3 martelos, o ocultismo, etc., conforme consta na promessa solene que Desagoliers fez a Levi e seus sucessores, os herdeiros do manuscrito. Vimos, o objetivo não seria preservar a religião judaica em sua pureza doutrinária, conforme transmitida pela revelação divina através de seus profetas. Esses opositores do Messias já nem sequer acreditavam nos próprios profetas, conforme Yeshua mesmo acusava a seu tempo. O empenho seria preservá-la sim, mas enxertada com fermento e tradição meramente humanos e distorcidos, que estavam afastados da Torá há muito tempo, em que a coisa se agravou mais e mais depois da diáspora na Babilônia, onde toda sorte de ocultismo e abominação eles importaram de lá e anexaram na religião judaica. O manuscrito hebreu, portanto, tornou-se o mais famigerado documento do próprio farisaísmo, cujo testamento é a perpetuação de seus ocultos e obstinados propósitos em repudiar Yeshua e negá-lo definitivamente como sendo prometido o Messias de Israel. E assim nascia a sociedade secreta que mais tarde se denominaria maçonaria. Assim estabelecia-se o templo da gnose, a doutrina que depois de séculos ganharia um outro nome, para continuar se opondo às instruções do Criador que constam na Torá. Assim instituía-se a sinagoga de Satanás, no dizer do próprio Yeshua. O livro de Marcos revela-nos claramente o único propósito dos filhos das trevas.
Eles estão a falar do próprio Yeshua e seus seguidores, segundo estes religiosos. Yeshua e seus discípulos abandonaram a religião judaica e criaram uma nova religião. Mas não é isto que vemos na história, a saber, acontece justamente o contrário. O judaísmo rabínico valoriza a tradição em primeiro lugar, porém as escrituras em segundo. Para a maior parcela dos judeus fariseus existentes hoje, o Talmud é o mais sagrado livro. Na verdade, uma coleção de livros. Sua autoridade para eles tem precedência sobre o Tanar. Evidência disso pode ser encontrada no próprio Talmud, Tratado Erubim 21b, edição Sonsino. O próprio Talmud, em outra parte, contraria esta opinião quando diz: poderia algum ensino ser mais contraditório e contrário às escrituras que este? Não é de admirar, portanto, os castigos e sofrimentos dos israelitas rabinitas, fariseus, maioria hoje dentro do judaísmo, que se permitem aceitar estes ensinos como sendo dados pelo Eterno, apesar de todas as advertências das verdadeiras palavras escritas na Torá e no Tanar, que deveriam ser o único guia de Israel. Em todas as eras, os judeus sofreram influência das sociedades em que viviam, e terminaram assimilando costumes de outros povos, em grande parte costumes pagãos. A sinagoga de Satanás propõe o conhecimento secreto, a doutrina secreta, a autoiluminação, o autoconhecimento, desconsiderando assim o juízo do Eterno. Como vimos durante toda essa série, a iluminação proposta pela gnose, Kabbalah, pelo conhecimento secreto, que se popularizou através das doutrinas disseminadas atualmente pelo ocultismo, esoterismo, misticismo e espiritualismo, não provém do Eterno. Na verdade, dando disfarçada continuidade ao antigo rancor farisaico e herodiano contra o Messias, a maçonaria se tornou mãe e irmã de todas as sociedades secretas contemporâneas. Sob sua inspiração, à sombra de seus templos de mistérios e doutrinas pagãs, o governo oculto do mundo elaborou, desenhou, sedimentou e disseminou a nova era, cuja maior finalidade é obscurecer tudo que veio direto de Deus, todos os seus ensinamentos, suas instruções, em que o maior e melhor disseminador desse nosso manual de instrução era o nosso Messias.
Os membros da força misteriosa fizeram um juramento entre si. Colocaremos um trecho do mesmo. De fato, e por incrível que pareça, os judeus dessa época e também posteriormente tentam acusar o Messias de práticas que eles praticam. Vejamos esta falácia que consta no Talmud, no Tratado Sota 47a. O trecho do texto com asterisco é que diz que Yeshua adorou um tijolo, por mais que esta menção nos leve a pensar que se trata de uma zombaria dos rabinos sobre a prática cristã de adorar ídolos. É de se observar que não se trata disto, mas sim de um antigo costume babilônico de adorar tijolos ou esculturas, local onde o Talmud babilônico foi compilado. Portanto, esta foi uma interpolação, acréscimo, no texto tardio do editor, uma vez que o evento não ocorreu na Babilônia. Tal como podemos perceber, é nítida a intenção dos rabinos de depreciarem a pessoa de Yeshua. Também algo abominável foi dizer que ele levou o povo de Israel ao erro. Horas, se eles praticaram idolatria ou magia, eles não são vítimas e sim transgressores. Eles têm e tinham o livre-arbítrio de rejeitar estas práticas.
E para refutar toda essa falácia nojenta de vez, veremos que Yehoshua ben Berahia, o suposto mestre de Yeshua, foi presidente do Sinédrio Judaico, na segunda metade do século II antes da Era Comum, segundo consta na Enciclopédia Judaica. Ele e seu colega Nitai, de Abela, foram o segundo dos 5 pares, Zubut, de estudiosos que receberam e transmitiram a suposta tradição oral. Como consta no livro Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 6, e no Talmud, Bavli, no Tratado de Haggadah 16a, e no momento da perseguição dos fariseus por João Hircano II, nascido em 134 e falecido no ano 104 antes da Era Comum, Yehoshua ben Berahia foi deposto do cargo de presidente do Sanhedrin, Sinédrio. Ou seja, este mito criado pelo judaísmo rabínico sobre Yeshua, supostamente aconteceu entre o segundo século antes da Era Comum e o primeiro século antes da Era Comum, e como sabemos pelos Ketuvim Netzarim, que Yeshua nasceu no ano 0 da Era Comum, tanto é que o calendário foi dividido depois da sua existência aqui, em anos antes de sua vinda e anos depois de sua vinda. Qual outro judeu, na história da humanidade, conseguiu, por conta de sua vida e obra, influenciar o mundo inteiro com tanto poder, e tornar os escritos do Tanar, sobre quem é o Eterno, conhecido em mais de 800 idiomas, no mundo todo ao ponto de dividir o calendário do mundo entre antes e depois dele. Fora documentos e achados arqueológicos que provam o momento de sua existência aqui na Terra. Existem outras menções sobre Yeshua, no Talmud babilônico, aliás o chamam lá de Yeshu, que é um acrônimo que significa que seja esquecido seu nome e sua memória. Essas menções são tão confusas, às vezes, que é comum encontrarmos contradições. Por exemplo, enquanto que em muitas passagens ele é tratado com desprezo, por ser considerado um personagem insignificante, no Talmud babilônico, no Tratado Shittim 56b e 57a, ele é visto como um dos 3 maiores vilões da história judia, juntamente com Tito, o destruidor do segundo templo, e com Balaão, o profeta das nações. As menções de Yeshua, no Talmud e em outras literaturas judaicas são tendenciosas, e também têm pouco valor histórico, visto que elas se ocupam mais da natureza, da afronta, da polêmica e difamação contra a pessoa do Messias, do que de relatos objetivos de credibilidade histórica. Portanto, estes relatos não são documentos históricos, e só mostram o que estamos vendo até o momento sobre a origem maçônica perpetrada no âmago do farisaísmo, pessoas que já seguiam há séculos uma nova religião bem diferente dos princípios que Deus estabeleceu há muitos tempos atrás com a entrega da Torá, e até mesmo antes, quando a Torá ainda não tinha sido revelada em sua integralidade. Este texto em que acabamos de ler foi a fundação da primeira loja, que foi chamada de Loja de Jerusalém.
parte com asterisco quase no final do texto segundo a nota de rodapé do livro. O rei Herodes, Irã e Moab foram os únicos que tiveram a ideia dos símbolos. Filho da viúva é um apelido comumente aplicado aos maçons. Viúva, no caso, é a própria maçonaria, enquanto instituição, já que Irã, Aviv, o arquiteto sírio que Salomão chamou para construir o templo, e no entendimento de alguns seu fundador, foi, segundo sua tradição, assassinado. Dessa forma, seus filhos, maçons, seriam órfãos de pai. Essa, naturalmente, é uma alegoria, e não é a única inspiração dessa curiosa expressão. Na verdade, essa expressão é bastante antiga. Ela já era utilizada nas antigas iniciações, especialmente nos mistérios egípcios. Filhos da viúva eram todos aqueles que se iniciavam nos mistérios de Ísis e Osíris, pois Ísis era a esposa viúva do deus pagão Osíris, morto pelo seu invejoso irmão, Sete. Na tradição gnóstica, entretanto, há uma lenda oriunda da seita cainita, segundo a qual a famosa rainha de Sabá, Parsis, quando visitou o reino de Israel, na época de Salomão, não teria se apaixonado pelo famoso e sábio rei, como divulga a tradição, mas sim pelo arquiteto do templo, Irã, Aviv. A maçonaria organizou o templo de Jerusalém e enviou seu descendente herdeiro Irã, Abiúde, a Roma para estabelecer dois templos, um em Roma e em Acaia. Após os membros dos dois templos matarem os discípulos de Yeshua, Pedro e André, o templo de Roma tornou-se o centro de todos os templos no leste. O descendente herdeiro de Moab, Levi, foi enviado à Rússia, o de Adonirão, para a França, e os sucessores de Abiúde, para a Alemanha. O movimento iniciado pela força misteriosa não se expandiu muito devido ao medo que o nome provocava. Yosef, Levi e Abraham, Abiúde, descendentes herdeiros de Moab, Levi e Irã, Abiúde, foram enviados respectivamente da Rússia e da Alemanha para Londres, onde se encontraram com Dion Desaguliers, que era um protestante com intenso ódio dos católicos. Os três concordaram em chamar a Associação de Franco-Maçonaria em 25 de agosto de 1716. Então, em 24 de junho de 1717, encontraram-se com as associações de arquitetos e construtores em Londres e lançaram oficialmente a associação, com o novo nome. A partir de 1717, os templos foram transformados em lojas.
nesse momento houve uma relação entre os templários e a maçonaria.